Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Tudo jóia com vocês? Olha, professor Marcos, sou professor de matemática e estou aqui para ajudar vocês aí com os seus estudos numa espécie de aula de reforço diante do conteúdo que você está sendo ministrado em sala de aula e quem sabe ajudar vocês ali no evento importantíssimo do bimestre, que é a prova bimestral, tá? Então, estou recapitulando, vou recapitular aqui, na verdade, aquilo que você já viu. Então, a ideia aqui desse vídeo é mostrar um pouco da prática de como é que você vai exercitar, vai estudar quando se trata de um assunto que vai cair na sua prova. E eu estou aqui para ajudar vocês. Então, dá uma olhadinha lá na página do livro de vocês. Vocês têm ali o primeiro assunto que foi abordado pelo professor, que é o sistema de numeração. Vocês acham que é importante você ter sistemas que transformam essa informação, principalmente numérica, no nosso cotidiano? Vocês acham que existem formas diferentes naquela época, quando foi criado aqueles sistemas, para haver a comunicação, principalmente quando se trata de escambo, quando se trata, por exemplo, de comércio? Então eles acharam a forma, ou seja, eles criaram um sistema para comunicação dentro do âmbito comercial, dentro do âmbito, sei lá, familiar, não sei te dizer qual, mas existem então alguns sistemas que foram criados lá no antigo mundo, né, vamos dizer assim, e aí você acabou vendo então o tal do sistema de numeração egípcio, romano e o indo-arábico. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês existe um sistema de numeração muito importante quando você tem a oportunidade de entender, quando o homem entra no cenário, Deus cria todas as coisas, a gente parte desse pressuposto, né? A gente entende que Deus cria todas as coisas e o homem observa então diante da criação como transformar, como fazer uma leitura diferente quando se trata de matemática. Então o princípio aqui é soberania, né? O homem tem esse poder de fazer essa leitura na criação e transformar algo benéfico, algo de benefício a si mesmo. É claro, pensando no próximo. Então se imagina se esse sistema não existisse, a gente teria uma certa dificuldade em entender como é que funciona todo esse sistema que você aprendeu em sala de aula. Então, o primeiro que nós vimos aqui foi o primeiro sistema chamado sistema egípcio. Então, esse sistema ele tem como principal fonte de informação sou meio ruim em fazer desenho, tá? Então, eu tenho o dedo que vale 1, eu tenho o calcanhar que vale 10, eu tenho a flor de lótus, não, de 10, aí tenho a corda, que é 100, e assim sucessivamente. Eu não vou entrar no mérito, até porque você pode consultar no seu livro aí. Então, quando nós temos todas essa simbologia que vale um determinado valor numérico, eu tenho condição então de fazer a leitura desses símbolos relacionando sempre a base 10. Então essa é a ideia aqui nossa, é sempre na base 10. Então eu coloquei um exemplo aqui egípcio, né? Eu tenho então a corda, eu tenho o calcanhar e tenho ali o dedo, né? Que é um traço. Enfim, então esse sistema, como foi um sistema que foi usado para informação na época dos egípcios, nós temos a informação de dizer assim, olha, não precisa ter posição correta, então ele não é um sistema posicional, assim como é no romano, assim como é no sistema indo-arábico. Então é o único sistema que não depende da sua posição, mas eu preciso saber quanto é que vale cada símbolo desse. E aí é o seu dever aí de você trabalhar e estudar quanto que cada um desses símbolos vale. Eu coloquei aqui pelo menos alguns exemplos. Isso é importante você saber, tá? Então, se eu fizer uma leitura, por exemplo, de um símbolo desse, então eu tenho uma corda, eu tenho um calcanhar e tenho o dedo, tá? Então, como é que eu vou fazer a leitura dele? Então, imaginando, né? Aí fica grande dicona aqui. Eu gosto de trazer algumas coisas. Você não me conhece, mas eu gosto de trazer umas coisas assim para você ficar ligado aí. Olha a dicona do professor. Então, se eu tenho 3 símbolos diferentes, então ele vai ter três números diferentes, ou 3 números iguais, depende da quantidade de símbolo que está no seu problema. Então, se eu tenho a corda que vale, a corda vale 100. E aí, o que acontece? Eu não vou colocar aqui 100, 100 e 100. Tá certo? Eu estou fazendo a leitura do número, então eu vou colocar 100 tudo. Não. Você está observando que esse símbolo, que é a corda, está repetindo 3 vezes. Então, como é 3 vezes 100, então é 300. Então eu vou lá e coloco o número 3. Como eu tenho 3 calcanhares e cada calcanhar vale 10, então eu tenho
3 vezes 10, eu tenho 30. Então eu coloco 30. Não é colocar o número 30, ok? É para colocar a quantidade que refere-se a esse valor dentro da sua casa, mesmo você conhecendo hoje o sistema milionário. E por último eu tenho 1, 2, 3, 4, cada dedo vale uma unidade, então eu tenho 4 unidades. Então esse número aqui, ou seja, no sistema egípcio, ele vale para nós 334. Eu coloquei aqui um número, né, um número indorável, e eu quero transformar ele então em sistema egípcio. Então eu sei que 100 vale o 100 vale acho que uma flor. Vale uma flor? Não, é uma corda. Perdão. Professor. O 100 vale uma corda. Então eu coloco lá uma corda. 20. Ou seja, estou na casa do 20. Então 20 eu sei que o calcanhar vale 10, então eu vou colocar 2 calcanhares. E eu tenho 1, então eu ponho 1 bastão. Não é dele, tá? É um bastão. Beleza? Simples. Então eu tenho que saber qual é o valor que corresponde a cada símbolo desse. Fechou? Tranquilo? É isso aí. E aí o que acontece? Eu só posso repetir nesse sistema egípcio 9 vezes. Por quê? Porque se eu colocar 9 cordas dessas, corresponde a 90. E aí se for para o 1000, eu não posso colocar 10 vezes o calcanhar, ou 10 vezes a corda. Por quê? Porque como eu tenho um símbolo chamado flor de lótus, ele vale 1000. Então eu posso no máximo colocar 9 símbolos de cada elemento desse que está no sistema egípcio. Tá certo? Beleza? Tudo bem por aqui? Então tá bom. Eu tenho outro sistema que chama-se sistema de numeração romana. Isso é muito fácil, né? Você encontra isso nos finais de cada filme, né? Às vezes você não fica até o final do filme, mas aparece lá no final. Eu já fiquei esses dias até o final lá e aparece lá o número romano. Tem números, esses números romanos aparecem às vezes no relógio. Eu sei que tem um avô aí, uma avó que gosta de usar um relógio da época deles, pode ser que você encontre os números romanos dentro do relógio. E outro lugar que você encontra muito comum e é cotidiano do nosso dia é o sistema romano, quando nós estamos falando na área jurídica. Então aparece lá os incisos, aparece lá os capítulos, né? Então hoje em dia se usa também o sistema romano, mas não como um sistema de numeração. O sistema atual nosso é indorável. Isso aí você está careca de saber, quase igual eu. E aí você tem o sistema romano que diz que um tracinho vale 1, que um Vzinho vale 5, certo? Que o X vale 10, que o L vale 50 e assim sucessivamente. Eu não vou entrar no mérito, tá? Porque você pode consultar aí no seu livro. Beleza? Então tá bom. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, para a gente trabalhar com transformar esse número aqui num número romano, tá? Mas antes eu tenho uma regra importante. Eu só posso colocar, diferentemente do sistema egípcio, lá eu posso colocar até 9 vezes um valor, um símbolo. Aqui eu posso colocar no máximo 3. Então, se eu tenho o número 3 em número romano, é 1, 2, 3. O número 4, 1, 2, 3, 4. Não pode. Se fizer isso, errou! Tá bom? Tá errado. Não pode. Então, o que eu faço? Aí que entra a regra. Se eu tenho o número 4 e sei que o 5 vale o V da vitória, V vale 5, símbolo V corresponde ao número 5. Se eu quero transformar isso no número 4, eu uso um método chamado método subtrativo. Eu vou subtrair. Então, quando eu coloco um valor menor do que o valor que está vindo na frente, ou seja, 1, então aqui eu faço 5 menos 1, que vai dar o 4. Acertou, rapaz? Isso aí. Então, toda vez que eu fizer um número que eu não posso repetir mais do que 3, certo? 4 é mais do que 3, então eu não posso colocar 3 pauzinhos. Então, o que eu faço? Eu faço um método de subtração. Eu pego 5, tiro 1, fica 4. Então, toda vez, né, via de regra, toda vez que eu coloco um número menor na frente de uma letra maior, eu estou subtraindo. Anota isso aí, cabeça. Põe um asterisco aí, anota isso que é importante. Tá, você falou que o 5 vale V, correto? Sim. E o 6? Tudo bem. Se o 6 eu também não posso colocar 6 vezes o pauzinho aqui, que o máximo é 3,
então eu tenho que fazer o princípio somativo. Então, em vez de colocar para o lado esquerdo dessa letra, eu coloco o lado direito. Se eu coloco para o lado direito 1, então eu faço uma soma. Fica 5 mais 1. Portanto, eu fico com 6. Então, isso vale para o 7, isso vale para o 8. Aí, como não dá para repetir mais do que 3 vezes, lembrem-se, eu tenho 9 e 10. Aí eu coloco um pauzinho aqui na frente, então fica 10 menos 1. Então, eu tenho o número 9 para o sistema romano. Tá certo? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Então você me fala aí, beleza? Me acertar aqui, senão eu me perco no tempo. Muito bem. Então, essa seria a regra para o sistema de numeração romana. Tá? Então nós falamos um pouco sobre o sistema de numeração egípcia. São símbolos, você vai ver cada símbolo desse, então é bom que você memorize. Não é por posição, a posição independe, porque eu sei o valor do símbolo, então a posição aqui é indiferente. Mas, contudo, todavia, portanto, no sistema romano é posição sim. Dependendo do local onde eu coloco o valor da letra, eu tenho um número diferente. Então você tem que cuidar com esse sistema de numeração romana. Ouviu aí na cabeça? Presta atenção aí. Muito bem. E aí eu vou para o número ali de exemplo. Então eu quero 363. Eu quero que você passe 363 para o sistema romano. Então 300 eu posso colocar 300 como 100. Como que é 100? O 100 é quanto? O 100 é C, isso. Então C é 100, então eu posso repetir até 3 vezes. Beleza? Beleza, professor. Eu entendi, querido. 60. 60 vale quanto? Bem, o L vale 50. O L é 50. Se eu quero 60, então eu vou colocar um valor menor, então eu coloco um X. Então é 50 mais 10, 60. E aí o 3 eu posso repetir o pauzinho. Então é 100 mais 100 mais 100 dá 300, 50 mais 10 dá 60, 1, 2, 3 dá 3 unidades. Beleza? Você pode também, que é uma dicona minha, você fazer então a decomposição, você separa esses números nas suas classes. Então eu tenho 300 mais 60 mais 3. É ou não é? Então 300 eu tenho 100 mais 100 mais 100, mais 50 mais 10 mais 3. É ou não é? Se eu somar tudo isso aqui não dá esse número? Então você tem que prestar atenção aí, queridão. Então C vale 100, C 50 vale L, o X vale 10 e o 3, 1, 2, 3. É esse número que nós vimos aqui agora. Tá certo? Eu posso ter essa estratégia. Eu estou falando que você tem que fazer toda hora isso aí. Se você sabe a regra e sabe quanto é que vale cada letra, fica fácil de resolver esse problema aí. Beleza? Então tá bom. Alguma dúvida? Qualquer coisa a gente vai deixar ali o meu contato. E aí você pode tirar dúvida também com o professor em sala de aula, viu? Eu só estou aqui só dando para você mais um maçarico aí para você se animar, porque daqui a pouco é só a prova bimestral. E com certeza vai cair isso aí, tá bom? Nem que caia pelo menos uma questão ou duas, mas você vai estar certinho como é que vai fazer. Professor, faz outro aí, um outro exemplo. Quando eu estou falando de milhar, por exemplo. Tá bom, 2.342. Muito bem. 1000 é quanto? 1000 é M. Então é M. Vamos fazer de branco aqui. M e M. Então eu fiz aqui o 2000. Isso refere a 2000. 300. 300 é como? C, C, C. Correto? C, C, C. Não é o CC do somato, não. Presta atenção. É CC mesmo. Tá? C é de 100. Tá bem? Beleza? Tranquilo? Estou brincando aqui só para dar uma... Você tem que ficar atento comigo aqui, entendeu? Senão, se não fizer isso aí, você dispersa, já vai meter a mão no celular aí e já vai ver no Instagram. Não coloque. Presta atenção no que eu estou falando. Beleza? 40. Esse 4 aqui, então eu vou tratar como isso. Ó. Se eu sei que L vale 50 e eu não posso repetir X, X, X 4 vezes, porque a regra diz que o máximo é 3, então eu vou pegar um valor maior que é 50 e vou tirar 10. Como 10 vale X, então eu vou colocar um X aqui na frente. Ó. Tá certo? Então 50 menos 10 dá 40. Então fechou 40 aqui. E aqui eu tenho 2, 1, 2. Então observa que você tem uma estrutura que eu tive que usar um método subtrativo.
Porque eu pego um valor maior e tiro da menor, porque eu sou a letra maior. Se está no meu lado direito de você, do seu lado esquerdo, está no meu lado direito, mas no seu esquerdo está menor, eu subtraio, e aí do seu lado, meu lado esquerdo e seu lado direito, quando coloco letra menor aqui, eu tenho que somar. Essa é a grande regra para você se ligar, para não errar na prova. Tá entendido? Presta atenção aí, cabeça. E aí eu tenho 2.342. Vamos imaginar para a gente terminar isso aqui, porque é rápido, tá? O vídeo aí mais ou menos tem uns 20 minutos. Porque eu sei que daqui a pouco você vai correr e vai lá comer alguma coisa na sua casa. Seguro, faixa aí. Então, se eu tenho, por exemplo, M, D, eu tenho XL, 1x. Então, aqui eu preciso transformar ele num sistema indo-arábico. Vai cair na prova isso, presta atenção. Então, aqui eu tenho M, que é 1000. Eu não vou colocar assim não, viu, gente? 1000, o D aqui vale 500, aqui vale 50 menos 10 dá 40, mais 10 menos 1 dá 9. Aí eu coloco esse número aqui. Errou! Muito comum um aluno que não consegue compreender a regra colocar isso na prova. Vai errar, cabeça. Vai errar. Então, o que você tem que fazer? Você só vai pegar, esquece os zeros aqui, ó, esquece. Esquece o zero, esquece o zero, esquece o zero. Oh, apareceu o número, então é 1549. Isso, professor. Isso, cara, muito tranquilo. Então, não faça isso. Se você colocar dessa forma na prova, o professor vai dar um xizinho e aí ele vai falar, errou! Entendeu? Então tem que prestar atenção no que está trazendo o valor da letra para o número, o algarismo que você vai colocar. Tá certo? Por isso que é chamado de algarismos romanos. Então o algarismo que nós conhecemos é de 0 a 9. Então são esses 10 algarismos. Qual é a quantidade de algarismos existente no planeta Terra? 10 algarismos. É diante desses algarismos que daqui a pouco você vai estudar, que nós temos um sistema chamado sistema de numeração decimal, que você vai colocar esse nas suas ordens, e cada 3 ordens vai formar uma classe. Mas já na aula seguinte a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Beleza? Então tá bom. E aí eu tenho um novo sistema, que é o atual, chama-se sistema indo-arábico, que tem como papel fundamental trazer novamente, então, os hindus desenvolveram esse sistema e os árabes disseminaram então em toda a Europa. E aí, quando nós viemos, quando os portugueses vieram para o Brasil colonizar nós, brasileiros, eles trouxeram então um sistema chamado indo-arábico. Então, o sistema indo-arábico, eu tenho então um número diante da sua ordem e da sua classe. Tá? Então sempre base 10, então por isso que é sistema de numeração decimal indo-arábico, então sempre baseia-se em número 10, tá certo? Então eu tenho unidade, eu tenho uma dezena, eu tenho uma centena, eu tenho uma unidade de milhar, uma centena de milhar, milhar de milhar, enfim, unidade de milhão, centena de milhão. Então são classes que vão ser geradas através então das unidades que são inseridas no número. Então eu tenho uma unidade, eu tenho uma dezena e tenho uma centena. Aqui eu tenho uma unidade de milhão e assim sucessivamente. O número sempre cresce da direita para a esquerda. Sempre começamos pouco. Nós nunca começamos algo grande de cara. Às vezes a gente se desanima porque é R$1 aqui que a gente vai ganhando, R$2, daqui a pouco está com 50, daqui a pouco está com 100. Você percebe? Às vezes nós, seres humanos, colocamos isso, que nós não entendemos isso, queremos colocar algo imposto pelo mundo. E aí você tem que ter governo sobre essas ações, por isso que governo, autogoverno requer obediência. A gente consegue trabalhar sempre começando do básico. Sempre começa da unidade e vai expandindo para a esquerda. Entende? Então esse número aqui é um número chamado indo-arábico, que é o habitual. O nosso dia a dia requer esses tipos de números no nosso cotidiano. A próxima aula, quando eu vier tratar com você, a gente vai falar um pouquinho de um conjunto chamado conjunto dos números naturais.
mas isso fica para a próxima aula, tá certo? Eu espero ter ajudado você da melhor forma. Desculpa aí o meu jeitão de cabeça para lá, presta atenção aqui, mas é o meu jeito, senão você não fica atento aí nas aulas de, vamos dizer assim, uma aula complementar. Não vou colocar aula de reforço porque é uma aula complementar para ajudar você nos seus estudos, tá bom? Grande abraço para você, fique com Deus, até a próxima, beijo, até mais!